é um programa de cultura do Instituto CPFL. Gostaríamos, antes de tudo, de informar que hoje, excepcionalmente, gravaremos o Café Filosófico CPFL neste espaço, como vocês perceberam, devido a problemas técnicos, e avisamos também que manteremos o formato normal, isto é, com a apresentação do convidado, perguntas do público ao final da transmissão, pela internet, incluindo a internet. Hoje nós estamos encerrando o módulo do mês de maio, como a internet está mudando as nossas vidas, que teve curadoria do sociólogo Bernardo Sorge, e nesse módulo refletimos sobre as mudanças que a internet trouxe para a nossa vida, alterando as nossas rotinas e nossa relação com a educação, política e economia. No programa de hoje teremos o próprio curador, o professor Bernardo Sorge, falando sobre o tema Internet e a vida cotidiana. Bernardo Sorge é diretor do Centro Edelstein de Pesquisas Sociais e professor titular de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi professor visitante em várias universidades europeias e nos Estados Unidos, e autor também de 27 livros publicados em várias línguas sobre o impacto das novas tecnologias, teoria social e democracia. Alguns deles vocês encontrarão aqui à venda na Livraria Cultura, que é a nossa parceira, né? Como todos vocês já sabem. E ele poderá autografar os livros depois da palestra. Após o encontro, o convidado naturalmente está disponível a perguntas de todos da plateia, portanto, vão pensando um pouco nisso, desliguem os seus celulares, por favor, e sem mais, vamos chamar aqui ao palco o convidado da noite. Vamos recebê-lo com um aplauso de boas-vindas? Boa noite a todos. Obrigado à CPFL pelo convite, a oportunidade de estar aqui presente. O tema que vou falar hoje à noite é muito amplo e o esforço será de, através de exemplos, apresentar uma visão de conjunto e definir parâmetros em torno dos quais nós podemos pensar a realidade. Quando pensamos a realidade social, nós comparamos. Basicamente comparamos o quê? O presente, o que estamos vivendo, com o passado. Especialmente os menos jovens, como eu e algumas pessoas do público, fazemos isso com mais frequência. Mas podemos também comparar esse presente com o futuro. É algo que hoje se faz menos. Eu diria que na minha geração, quando éramos jovens, quando ainda a ideia do progresso era forte, quando tínhamos um ideal claro do que seria a sociedade que desejávamos, nós comparávamos o tempo todo esse presente atual com um futuro ideal ou idealizado. Hoje, como esse futuro não está muito claro, deixou de ser referência, basicamente comparamos o presente com o passado. E, obviamente, quando fazemos isso, podemos cair, em geral caímos, em dois erros. Um que é o saudosismo. Pô, se lembra antes como era bom, né? Quando não tinha os telefones celulares te incomodando o tempo todo, quando você podia ir no cinema e olhar a tela e não tinha alguém do teu lado com um celular aceso falando. Dá saudades, né? Quando o ritmo era mais devagar, né? E tem outra tendência, que da apologia. Pô, é muito melhor. Imagina antes, que também é verdade, quando a maior parte das pessoas nem telefone tinham, né? Quando estavam isolados, quando situações de urgência não podiam se comunicar, por exemplo, né? Então, nós temos que entender que comparamos. E quando comparamos, é muito difícil, como a gente vai ver, não cair de um lado ou do outro. Mas é fundamental esse esforço de lembrar que a cada momento estamos no perigo de idealizar ou demonizar o novo.
Segundo lugar, o segundo perigo aqui como cientista social, quando a gente compara, é enfatizar os cortes ou as continuidades. Agora com a internet, tudo mudou. Né? Agora tudo é diferente. E outro dizer, olha, gente, não exageremos. As pessoas no fundamental têm os mesmos dramas existenciais, humanos. Outros vão dizer, o capitalismo continua aí, né? Não mudou tanto assim, não exageremos. Então, é outro perigo da comparação, né? De pensar que o corte é radical, que mudou tudo. Sobre isto eu vou retornar ao final. Eu acho que estamos nos dirigindo a mudanças radicais, mas não é só a internet. E a segunda coisa que quando pensamos tecnologia, e essa dificuldade que temos com a internet, e eu vou voltar sobre ela, é que, na verdade, a maior parte das tecnologias não vem em forma isolada. A internet é parte de um conjunto de tecnologias digitais que hoje estão presentes em tudo. Né? Hoje o sistema de eletricidade, os sistemas de trânsito, o exame médico que vai ser feito computadorizado, é tudo uma mistura enorme de tecnologias na qual nós, usuários, vemos mais a ponta do iceberg que a internet. Né? Mas, na verdade, ele está presente em praticamente todos os domínios da vida cotidiana sem a gente enxergar. Ainda assim, obviamente, hoje procurarei me concentrar no tema da internet. Mas lembrar que existe um conjunto de tecnologias interligadas é importante por quê? Porque boa parte do que acontece não é só a internet, são nanotecnologias, são sistemas de defesa, mísseis na guerra, que estão interligados e as consequências não são visíveis. Dando agora sim, colocado este grande panorama geral de como pensar a realidade, e que é um problema sobre o qual não tem solução, ciência social é tanto ciência quanto arte, né? A capacidade de você fazer a mistura certa, de entender o que continua, o que permanece, o que é bom, o que é ruim. Né? E vou tentar um pouco, em relação à internet, mostrar isto. Comecemos por uma questão central, em particular no Brasil, mas não só no Brasil, como a internet influencia a desigualdade social. Né? Nós falamos o tempo todo de desigualdade social. A internet influencia a desigualdade social? Certamente. Tem vários usos da internet que podem ser considerados que favorecem a inclusão social. Obviamente que aqui não é só internet, pois são tecnologias da comunicação, estamos pensando mais no telefone celular ainda, um pouco menos na internet. Ou seja, pessoas que 50 anos atrás não tinham um telefone em casa, hoje têm acesso a sistemas de comunicação, de informação, que significa, sem dúvida, inclusão social. E facilita a vida, especialmente no setor informal de serviços, que a pessoa hoje, né, se vocês se lembram, pessoas um pouco, não muito mais velhas, que 20 anos atrás você precisava falar com o bombeiro, deixava um recado na vizinha para ele te ligar de volta. E ele tinha que ir e voltar para se comunicar com o mundo. Hoje, praticamente, todos esses serviços informais têm sistemas de comunicação, e isso é bom. Por outro lado, as novas tecnologias têm duas características. Isso vale para qualquer tecnologia. Elas se disseminam primeiro entre os setores mais ricos da população e depois vão para baixo. Nos países desenvolvidos, a gente sabe que, em geral, certos produtos, por exemplo, carro, telefone, essa disseminação quase chega a todos os grupos da sociedade. No Brasil, por muito tempo, geladeira, durante décadas, só ficava setores de classe média um pouquinho e não passava daí. Essas novas tecnologias da comunicação, telefone celular e, em particular, a internet, hoje estão se difundindo muito rapidamente. E é bom.
Mas elas produzem exclusão social? Sim. Comecemos pela mais dramática. Para você usar uma geladeira ou um micro-ondas, basicamente você pode fazer isto sendo analfabeto. Eu chamo isso de tecnologias analfabetas. Dirigir carro exige um mínimo, né, de conhecimento. Quando você fala de internet, você está falando de uma tecnologia que tem uma relação direta com o nível de escolaridade. Mas maior escolaridade e maior cultura, não só a pessoa consegue usar, porque se é analfabeto nem consegue usar, mas melhor uso ela faz. E, de fato, o uso da internet está diretamente ligado à escolaridade. Nós fizemos pesquisas em favelas e descobrimos que pessoas com formação universitária na favela usam a mesma quantidade e a mesma forma a internet que uma pessoa de classe média alta. Escolaridade é fundamental para o uso da internet. E, portanto, em países como os nossos, onde o analfabetismo total ou o mais comum, o analfabeto técnico, a pessoa que sabe basicamente escrever, ler mal, né? Essa pessoa é uma pessoa que estará sendo mais excluída por essa nova tecnologia, né? Um telefone celular de antigamente incluía todo mundo porque números praticamente todo mundo sabe usar. Um telefone celular 4G, uma pessoa com baixa escolaridade passa a ter problemas, não consegue mandar mensagens, não consegue acessar a internet, não consegue entrar nesse mundo. Então, a internet pode ser demonstrado que tem fatores positivos de inclusão. Me antecedeu neste ciclo o Gilson Schwartz, que enfatizou potencialidades reais da internet, né? Uma comunidade de pescadores no Nordeste, na Amazônia, que hoje consegue acessar o mercado brasileiro, ou mesmo internacional, para não ser explorado pelos sistemas, né, que antigamente dominavam, de comercialização, e porque a pessoa não tinha noção do valor do produto que ele estava vendendo. Hoje isso existe. Então, temos aqui, por um lado, potencialidades de inclusão, mas também potencialidades enormes de exclusão. Ambos são reais. Passemos a um segundo exemplo, que eu acho interessante, sobre o qual ainda não sabemos o suficiente, mas de alguma forma toca a todos nós, que é o tema da família. 20 anos atrás, uma família de classe média alta tinha geralmente um telefone em casa, um telefone fixo. Normal atender. E quando tocava o telefone, o que acontecia? Ou a empregada, ou a mãe, geralmente, atendia, falava, alô, quem fala, quem deseja falar com ele, esse ele podia ser o marido, os filhos, né? Havia um controle social enorme. Antes o telefone ainda maior, porque o universo de contatos ainda era mais limitado, né? O telefone fixo abriu esse universo, mas havia um controle social enorme a partir de um telefone fixo. O telefone celular, e ainda mais a internet, uma criança, né, que está frente a uma tela, que os pais não sabem o que ele está vendo e se comunicando. Isso é parte de outros processos sociais que enfraquecem a autoridade dos pais. A autoridade dos pais também está relacionada à capacidade de controlar o mundo, o universo das crianças. Pode ser feito algo? Se faz. Tem filtros para uso na internet, né? O tempo que a criança fica na internet pode ser controlada? Sim, mas espera aí. Papai, eu preciso da internet porque eu tenho que fazer para casa. E, ademais, eu vou mandar o trabalho ao professor também pela internet. E tenho que consultar outros amigos pela internet. Então, antes da televisão, você pode dizer, meu filho, desliga isso. Hoje é difícil pedir para o filho desligar. E enquanto o filho está na frente da tela, ele vai fazer o que ele quer. Então, há uma perda de controle sobre o contexto social e o sistema
que a criança hoje está em contato com alguns perigos conhecidos, que, por outro lado, abre uma maior autonomia da criança, que a gente espera que seja bom, mas ainda não temos claro quais são essas consequências. Certo? Temos claro alguns perigos, né? Mas não temos claro quanto desse novo universo que a criança passa hoje a viver, que um contexto de sociabilidade onde os pais estão excluídos, né? Inclusive, em geral, os adultos estão excluídos, porque quando ele se comunica com crianças da própria faixa de idade, antes se comunicava com os tios, com os avós, hoje isso passa a ser escanteado. Um outro exemplo de lados bons e lados ruins. A escola e a educação. No caso da escola, tem coisas que são, obviamente, muito boas, né? Nós sabemos que podemos ter hoje cursos online muito bons, temos jogos educativos muito bons, temos a possibilidade de que o professor e aluno possam se comunicar fora da sala de aula, o que é bom. Temos a possibilidade de trabalho em equipe, que aparentemente é uma das coisas mais criativas que hoje a internet consegue atingir, né? Porque permite trabalhos em equipe, seja de equipes de crianças que se conhecem, ou até equipes a nível nacional e internacional, que produzem coisas muito interessantes, isso é bom. Também sabemos que em algumas coisas a internet ajuda, os chamados softwares educativos. A gente não tem claro quanto ajuda, e tem um debate, né? E possivelmente eles são mais importantes na medida que a criança cresce. Em idade para alfabetizar não é muito claro quanto é importante, e inclusive uma certa tendência a abandonar a escrita manual, né? Como não sendo algo necessariamente muito bom. Por outro lado, tem levado a ilusões e erros, né? No caso do Brasil, concretamente, mas não só no Brasil, é uma ilusão que é disseminada, do que se chama o pulo tecnológico. Nossos professores não dão conta, não estão suficientemente capacitados, mas esquece isso. Agora, com a internet, resolvemos o problema da educação. Não é real, não se confirma. E mais, em muitos casos, você colocar um computador na sala de aula complica mais as coisas. Por quê? Porque não adianta você dizer, eu vou substituir o professor com um software que vai dar conta. Porque esse professor, se ele não foi capacitado para trabalhar com software, ele vai se complicar a vida, vai se desmoralizar frente ao aluno, né? E a aula vai ficar ainda, em geral, pior, né? Especialmente nos primeiros anos de escola. Ou seja, a gente pensa que o computador substitui o professor. Não substitui. Para você, e aí onde tem a grande ilusão da informática, vamos jogar computadores na escola, né? Aí é um erro, e nós temos pesquisa, eu participei de várias pesquisas, onde você vê a ilusão do número. Uma prefeitura, um estado, um governo federal diz, colocamos tantos computadores nas escolas. Vai nas escolas e vai ver o que acontece. Em primeiro lugar, uma porcentagem desses computadores não funciona. Em segundo lugar, muitas escolas não têm acesso à internet, né? E em terceiro lugar, os próprios professores, muitas vezes, não sabem o que fazer com isso, então a diretora fecha com chave, inclusive porque tem medo que alguém quebre, porque não tem pessoas preparadas para orientar os alunos. Ou seja, em primeiro lugar, quando a gente fala em informatizar os ensinos primário, secundário, estás falando aqui de uma cadeia que começa com assistência técnica, passa pelo aparelho, passa pelo material de renovação e passa, sobretudo, pela formação de professores capacitados para trabalhar com este novo sistema de ensino, para os quais eles não estão preparados. E mais, como vimos em várias pesquisas, em particular professores de uma certa idade,
eles, ao contrário, eles rejeitam, eles se protegem, né? Tem uma atitude defensiva que é compreensível, né? Frente a essas novas tecnologias. Então, na verdade, pensar que o computador resolve, vamos deixar claro, eu sou a favor, por exemplo, que cada criança brasileira, todas as escolas públicas e até privadas, tenham um direito, né? Que cada criança tenha um computador. É bom, porque é uma política de inclusão social. Que cada criança em escola pública receba um computador, ajuda a incluí-lo. Mas isto não tem nada a ver com uma revolução no sistema, porque isto passa, sobretudo, por uma capacidade de criar um ambiente com condições tecnológicas e pedagógicas, que a gente seja capaz de mudar a forma de ensinar. E não é fácil. Não? Ainda está se fazendo esforços em países muito mais avançados nesse sentido, e nós, obviamente, estamos muito atrasados. E mais, umas coisas, agora já não se fala mais, às vezes se falava, vamos introduzir um computador para que as crianças aprendam a usar computador. Criança não precisa aprender a usar computador. Criança aprende sozinha. Né? Se nós precisamos um curso hoje nas escolas, é o que eu chamaria uso crítico do computador. Né? Como você aprender a ler a informação que está nesse sistema. Então, se você diz, faz um trabalho sobre tal tema, por exemplo, Napoleão, e aí a pessoa que vai fazer normalmente? Pesquisa, isso é uma coisa universal, ninguém passa da primeira página do Google. E se na primeira página tem Wikipedia em primeiro lugar, só fica na Wikipedia. Então você diz, não, o Google é fantástico, tem 1.500.000 entradas Napoleão Bonaparte, no mínimo. Ninguém passa da primeira página. Ninguém quiser, mais de 90% não passam da primeira página. E vai na Wikipedia. Wikipedia é interessante, não vou entrar no mérito, mas o que um professor, um curso crítico de computação tem que fazer? Dizer, olha, a Wikipedia tem uma parte que está escrito edição. E aí você entra, e aí onde a Wikipedia fica interessante. Você vê o debate entre pesquisadores sobre posições diferentes. Napoleão põe Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso, e aí você entra, você vai ver que tem pessoas que falam isto, pessoas que limpam, criticam. Tem a história do debate do conceito. Eu estou dando um exemplo do que pode e deve ser o uso, aprender a usar criticamente o computador. Entretanto, ainda no Brasil, gastamos fortunas, prefeituras, estados e o próprio governo federal, muitas vezes para reinventar a roda. 2 prefeituras vizinhas mandam fazer um software de zero que já existe, inclusive, de acesso livre em sistema internacional. É suficiente traduzir, se for o caso, adaptar certas coisas, às vezes nem isso é necessário, está disponível. Não, mas cada prefeitura, às vezes por razões puramente de egos ou não sei de quê, né, vivem reinventando coisas que não precisam ser reinventadas e o problema está em outro lugar. E pensando que a questão central do software, que já existe na verdade, a questão é o software humano no qual devemos investir e quando damos computadores, no software tecnológico de apoio que ele precisa. Eu vou dar um outro exemplo dos dramas do uso da internet, ou seja, os dramas no sentido que o bom e o ruim. Um exemplo de vida cotidiana. Saúde. Né? Obviamente que hoje a internet permite a muitos de nós, estou falando como usuários de uma área na qual nós não somos especialistas, a não ser que tenha algum médico aqui dentro. Né? Antes a gente estava nas mãos do médico. O médico dava o diagnóstico, dava o remédio e a gente calava a boca e, sim senhor, né? Respeitosamente, porque ele tinha o saber, né? Era o sacerdote. Hoje, todos nós vamos na internet, confirmamos, pesquisamos, e de fato conheço histórias até pessoais de pessoas pesquisando na internet descobriram remédios alternativos, tratamentos alternativos, existe isso. Também existe, e possivelmente em proporção ainda maior, muitos de nós, eu me incluo, que vai na internet, vai fazer um autodiagnóstico a partir do exame do laboratório e entra em pânico, né? Tem todas as doenças em 24 horas de vida.
porque a gente não tem formação, capacidade para ler e se diagnosticar, né? Então, um lado bom, dependemos menos imediatamente do monopólio do saber, mas nos leva, às vezes, a nos colocar em uma situação da qual, na verdade, não temos capacidade nenhuma, e a ler coisas que a gente não consegue interpretar, ou simplesmente, inclusive, ler coisas de charlatães que a gente não sabe que são charlatães, né? E a ilusão de que a gente pode se automedicar, que é uma ilusão. Se eu fosse ler, se eu não acreditasse no médico, eu não tomava nenhum remédio. Porque se lê qualquer bula, você entra em pânico. Para dar problemas hepáticos, cardíacos, renais, qualquer bula, qualquer remédio mais simples. Para dor de garganta, já entrou a lista, né? De coisa. Você toma porque acredita que o médico tem um conhecimento que pode, no qual você confia, né? Eu vou dar mais alguns exemplos do que estamos falando. Trabalho, né? O trabalho é uma área que está sendo modificada profundamente pela internet. Isso eu vou dar aqui no que a mim me interessa, que é a vida cotidiana, não vou entrar na parte mais do economista, né? A ideia, se algum de vocês se lembra ou conhece a bibliografia, 15 anos atrás se falava que a internet era a revolução do trabalho. Todo mundo vai trabalhar em casa. Ninguém mais vai ter que ir para o local de trabalho, etc. Bom, em primeiro lugar, se mostrou que não é assim, por uma série de razões que não é o caso. Mas o que aconteceu é que a internet, né, especialmente trabalhos um pouco mais qualificados, e internet me refiro a toda essa parafernália de instrumentos de comunicação, passou a invadir a vida cotidiana, o lazer e a vida familiar, né? Ou seja, hoje, qualquer cliente ou qualquer patrão acha que pode ligar a seu funcionário, né, ou ao seu prestador de serviço, a hora que for, para que se faça presente, né? Então você vê pessoas, casais, né, jovens, mais ainda com as suas executivas, que estão conversando e respondendo e-mails, né, às 10 da noite, às 11 da noite, sábado, domingo, né? Ou seja, acabou essa diferença entre trabalho e casa, entre trabalho e lazer, né? A internet, essa parafernália de instrumentos, passou a invadir. Inclusive o seguinte, isso acontece, olha, na vida acadêmica, que não tem tanta coisa urgente, você não responde um e-mail em 24 horas, fala, eu recebo, Bernardo, aconteceu algo? Ou seja, como se você não precisasse até algumas horas, ou não, como sabendo que não é urgente, você pode responder amanhã. Não, ou seja, esse sentimento de urgência, mas ainda quando está em jogo trabalho, serviços, dinheiro, né, onde alguém, uma das partes, seja com o poder de impor o outro, né, coloca obviamente um problema enorme, que eu acredito pode ser definido, e acredito que será uma das grandes lutas sociais do futuro, o direito a estar desligado. Né? Esse direito, e está começando, não é uma coisa que estou imaginando, em certos países, na Alemanha, por exemplo, já passa a ser parte dos direitos trabalhistas, que a pessoa não possa ser incomodada fora do tempo de trabalho. Agora eles estão se dando até 1 hora depois do trabalho pode ser incomodada, porque o cara deixa aí, não, tudo bem, né? Mas o direito a estar desligado passa a ser uma das grandes reivindicações do século XXI, né? Que eu espero que a gente chegue também aqui ao Brasil, com todas as dificuldades que se colocam. Um outro tema muito complexo, e que há uma verdadeira esquizofrenia na bibliografia. Hoje, sabemos, conhecemos mais, ou sabemos e conhecemos menos, graças à internet. Muitos acham que sabemos e conhecemos cada vez menos. O mundo da internet é um mundo que está associado a outro problema sobre o que eu vou retornar, da instantaneidade, onde tudo é muito rápido, onde há tão grande quantidade de informações que produz uma verdadeira indigestão, onde tem que se ler tanta coisa, né?
uma pessoa que não recebe 30, 40 e-mails por dia, que não tem 30 recados no Facebook e não tem 80 mensagens MSN, só para que vocês tenham uma ideia, nos Estados Unidos, uma criança normal de 8 a 11 anos recebe 240 torpedos por dia. Quando recebe acima de 400, se considera que a criança está passando os limites. Né? Ou seja, você vive em um mundo de comunicações constantes. O conhecimento, a leitura, pelo menos tal como foi vivida durante séculos, se não milênios, exige tempo, dedicação, concentração, inclusive solidão. Se a pessoa não fica isolada, não pensa em algum lugar. Pensa, mas pensa em um nível muito fino. Uma maior densidade, a capacidade de associar conceitos, exige tempo que o mundo de hoje ninguém tem. Outro dia estava vendo um programa na televisão de pessoas cultas dizendo, de fato, quando eu recebo um e-mail longo, só leio a primeira frase. Porque já é um e-mail longo. Se você não pode pôr isso em um tweet de 21 caracteres ou 21 palavras, o ano passado o reitor de uma universidade americana falou para os professores, solicitou que não falem frases maiores de 14 palavras, porque os alunos não acompanham. 5 anos atrás, ele já tinha solicitado baixar para 21. De 21 agora passou para 14. Ou seja, é um sistema associado a essa velocidade, a essa quantidade excessiva de informação, que leva muitas pessoas a se questionar se aquilo que nós chamamos reflexão, né, que é associado a pensamentos complexos, ainda é vigente. Alguns dirão, não é mais vigente, e daí? Não, isso coisa é velho. Pensaram fazer reflexões muito complexas. Né? Eu diria que há certas coisas que é possível, que certas coisas sobre as quais eu tenho saudades, a utilidade seja discutível. Mas há uma coisa que é importante lembrar. A gente pensa dentro da cabeça. Ou seja, a gente pode ter o dado de quando começou a Primeira Guerra Mundial na internet, quando começou a Segunda Guerra Mundial, quando começou a Revolução Francesa. Esses dados estão todos na internet. Mas se eu quero pensar história, esses dados têm que estar na minha cabeça. Porque minha cabeça que mistura, relaciona e produz alguma coisa. Ou seja, pensar ainda se dá aqui dentro. Ainda isso não foi substituído. E se isto é correto, que acredito que seja, o pensar exige a capacidade em algum lugar de memorizar certo tipo de informação, certa quantidade de informação, né? Ser capaz de analisá-la e ter um mínimo de tranquilidade para fazer essa reflexão, essa digestão. Né? Não adianta, obviamente, querer voltar ao passado sabendo que está tanta informação disponibilizada imediatamente sem nenhum esforço. Então, é realmente uma verdadeira contradição, porque é fantástica a quantidade de informação disponível na internet. É mágica. Você pode entrar em museus, você pode encontrar livros que antes teria que viajar para o exterior para poder ter acesso. Tudo isso é mágico, é bom, não estou negando. A questão é como a sociedade se apropria, e não é por boa ou má vontade. Não, né? Se dá por essa dinâmica de processos, de trabalho, de interação, que estão aí e que cada vez mais limitam a produção de conhecimento, pelo menos tal como até pouco atrás se dava, que exigia reflexão, que exigia uma certa solidão, né? E que hoje aparentemente está sendo cada vez menos atual e que coloca um desafio ao sistema escolar. É interessante, outro dia li que em certas escolas na Califórnia, mais avançadas, é proibida a entrada à internet. Já estamos falando de escolas de classe alta, top do top, internet não entra. Telefone celular não entra. Porque é importante, segundo eles, que a criança tenha uma experiência diferente. Ou seja, na escola eles vão poder tocar uma árvore, trabalhar com coisas que a vida cotidiana deles, que é totalmente já internetizada, eles não têm essa possibilidade. Então,
É possível que a escola do futuro seja o contrário do que muita gente imagina. Não, a escola tem que ter muita internet. Não, quando você chega lá, como se chegou já em certos países, em certas classes sociais, o que a criança vai precisar é aquilo que a internet não está dando. E a escola possivelmente vai ser o espaço onde a internet não entra, porque a internet já está em casa, está no bolso de cada pessoa, né? Para refletir. Eu diria que, para sintetizar esta parte, a novidade fundamental do mundo da internet é a instantaneidade, ou seja, o fim do espaço e tempo como conhecemos. Na internet não existe espaço, não existe tempo, existe one click, né? Ou seja, se você, inclusive, estava falando com um amigo que está nessa área, falando, olha, estou com um programa muito bom, mas tem um problema, tem que fazer 2 cliques para chegar lá. E o segundo clique já expulsa 80% das pessoas. Né? Tudo tem que ser feito para one click, porque 2 cliques já complica a vida, né? Então, esse mundo de one click é um mundo onde não existe, portanto, nem espaço nem tempo. Né? Eu quero o Museu do Louvre aqui agora, one click. Né? Ou seja, é um mundo onde o espaço e tempo desaparecem. O problema com esse one click, que a gente sabe, estou falando novamente a nível de vida cotidiana, é que tem um autor que eu acho brilhante, um dos maiores cientistas sociais do século XX, que era McLuhan. Ele falava que as tecnologias são a extensão do corpo humano, né? E de nossas capacidades, olho, olfato, mão, perna, né? Obviamente, um avião é uma perna elevada à 19ª potência. Acontece que as novas tecnologias, a pergunta que me coloco, eu vou voltar rapidamente só no final sobre o tema, quanto já são extensão e quanto estão forçando a nossa própria humanidade? Ou seja, que você possa mandar uma carta, e você recebia antes, normalmente, da Europa para a América Latina, nos anos 40 demorava 3 meses. E já nos anos 70, se era via aérea, não sei se alguns de vocês se lembram, você ia no correio e fala, senhor, quer essa carta via aérea ou via marítima? Via marítima leva 1 mês, via aérea leva 1 semana. Né? Aí você recebia a carta, lia, esperava 1 semana, 2 para receber, sabia que alguém ia ter a carta, aí você recebia, passava alguns dias, elaborava a resposta e devolvia a outra pessoa do outro lado, sabendo que você vai responder rapidamente, esperava 2 semanas e recebia a tua resposta. Né? Processo bem rápido. Meu pai me contava que ele, quando eu sou uruguaio, né? No Uruguai tinha família na Europa, mandava uma carta, demorava 3 meses a chegar, os pais respondiam bem rápido, e mais em 6 meses ele conseguia mandar e voltar uma carta. Né? Ou seja, agora, qual o problema quando a gente passa a ter uma vida onde não há mais espaço e tempo? Um mundo instantâneo. A minha sensação, posso estar errado, é que o sistema intelectual e emocional humano não está preparado, não foi preparado pela própria evolução para tempo eletrônico. Se você quer ou não quer alguém, quanto você gosta ou não gosta, quer ou não quer uma coisa, não é eletrônico. Né? A velocidade de nossas emoções não são eletrônicas. Né? Não é one click. Né? E esse mundo em que a gente se mexe exige cada vez mais, seja a nível pessoal, a nível do trabalho, das relações humanas em geral, respostas eletrônicas. Pô, você ainda não me respondeu? Mas será que eu quero ir para aquele seminário da China? Deixa eu pensar. Não, responde. Se não consigo, mando outro one click e mando para outro. Né? Porque tudo é one click. Né? Então, há um ritmo da instantaneidade, além do que alguns de nós, quizás um pouco mais saudosistas, de um ritmo mais tranquilo, que coloca realmente dúvidas até onde estamos hoje preparados para entrar nessa civilização eletrônica a nível emocional e as consequências emocionais.
Alguns dirão, eu não tenho certeza que possa ser comprovado, já foi comprovado, que uma das causas hoje das depressões tem que ver com a velocidade do mundo que as pessoas não conseguem acompanhar. Eu imagino que deve ser uma das razões, né? Eu vou mencionar dois temas, porque foram mencionados aqui e não queria deixar de mencionar, ainda que em forma muito resumida. Sobre economia. Estou falando de economia, nós, né? Não tanto teoria econômica. Obviamente que a internet democratizou a cultura, né? Se a gente for ver, né, um mundo que era 30 anos atrás, diferentes setores sociais, para bem ou para mal, hoje a disponibilidade de informação que existe para os mais variados setores sociais, né? A possibilidade de alguém que mora, que está até uma universidade lá em Juazeiro do Norte, poder ter acesso à biblioteca da USP, é bom. Antes não tinha, né? E isso vale para todos os estratos sociais. A cultura se democratizou. A economia, até hoje, não temos nenhuma indicação que se democratizou. Se nós compararmos países onde a internet cresceu enormemente, não tem nenhuma correlação com igualdade social. Pelo contrário, por outras razões, possivelmente não por causa da internet, a desigualdade aumentou. Aumentou muito nos Estados Unidos, né? Um país que que está profundamente ligado à internet, e na Europa os processos de desigualdade social que têm crescido nos últimos anos, por outros fatores, também nos indicam que as novas tecnologias tinham efeitos de igualdade econômica. E mais, por um lado, permite e é bom novas formas de empresariamento, mas a um certo nível, uma das características da internet é que the winners take all. Se eu tenho um bom sistema para isto, eu vou levar tudo, excluo, né? Google acabou, outra vez vocês não se lembram, de Alta Vista e outros sistemas de pesquisa, né? Se você tem um bom sistema, ele empurra para fora, né? Facebook está praticamente eliminando todos os competidores, até que ele mesmo seja eliminado pelo próximo, isso é claro, né? Mas a própria capacidade aglutinadora que a internet tem também leva a que em 5 anos um adolescente ou um jovenzinho termine com uma fortuna de 50 bi, coisa que a velha tecnologia não permite, não permitia, né, em geral. Então, a relação entre economia, cultura e democracia em termos de igualdade é, pelo menos até hoje, discutível. Um segundo elemento que queria mencionar é sobre política. Certamente, em regimes autoritários, a internet é um fator libertário, né? Facilita comunicar, né? Sistemas autoritários querem controlar a informação, a internet e luta quebra isso. Por outro lado, em sistemas democráticos, também a internet facilita muito a comunicação, mas não é óbvio se o mundo que a internet cria fortalece ou não a participação política. Muitos autores argumentam que a internet forma parte, é um dos fatores da maior fragmentação do mundo, né? A internet é um mundo onde cada um está na sua, aí ele me manda um e-mail, Bernardo, você está interessado em ecologia, tal coisa? Posso dizer sim, mas outros 5 minutos depois ele me manda um e-mail sobre outra coisa. É um mundo onde, cheio de fragmentos, e pela própria elemento difuso que ele tem, porque permite contatos com múltiplas redes, né? Se perde um elemento que era importante na vida política, tal como foi no passado, que muitos argumentarão com razão, que de todas formas está em crise, que dependia de laços sociais fortes, né? De uma constante vontade e disposição de um grupo a construir algo. E isto se vê, essa hipótese se vê inclusive o que está acontecendo, ou seja, quando alguém fala, não, veja bem como a internet foi importante, e foi, por exemplo, na Primavera Árabe, né? Ou em certos movimentos na Espanha. E depois você vê o que acontece de day after, e depois.
eles conseguem se manter? Eles criam um momento? Não. Em caso, vários países europeus, muito internet de protesto social, e depois quem ganha, por exemplo, a direita contra a qual se protestava. Ou, e não estou aqui julgando, né? No caso do Egito, uma classe média, os setores mais educados, com acesso à internet, criam uma movimentação, mas depois não tem instrumentos para se manter o poder, e aí os mecanismos tradicionais, forças armadas, sistemas eleitorais ligados às bases sociais que não sabem o que é internet, termina gerando uma dinâmica muito diferente da que foi originada pela internet. Então, a internet é um fator, tem coisas boas, certamente tem. Em torno da internet é possível, vai se criar um espaço público alternativo no qual surgirá uma nova democracia? Até hoje, nada indica que assim seja. Volto a dizer, porque é fundamental uma coisa que não podemos esquecer. Sabemos muito pouco como a internet influenciará nossas vidas. Na verdade, não tem ninguém aqui que tenha 30 anos que nasceu com a internet. Ou seja, ninguém de vocês, possivelmente, imagino, tem umas pessoas um pouquinho mais jovens, mas dificilmente alguém de vocês, quando nasceu, tinha internet. É muito difícil você projetar. E essa mesma internet mudou rapidamente. 10 anos atrás, o tema era a maior parte dos brasileiros que tinha internet era através de um telefone que era lento, difícil e complicado, né? Hoje todo mundo fala banda larga e assim pela frente, né? Então, essa internet mudou muito. E ainda sobre o tema da política, que eu queria mencionar, porque também está ligado ao tema da educação, sobre o uso crítico da internet, eu fiz uma pesquisa sobre o referêndum sobre a proibição de armas, né, anos atrás, e depois sobre 2 eleições. O que me chamou mais a atenção? Os e-mails que circulam na internet em época de eleições, a grande maioria, basicamente, tem características nunca de debate, né, mas de reforçar os preconceitos que as pessoas têm, mobilizando com exemplos, né, que mobilizem suas emoções e seus preconceitos mais profundos. Vou dar 2 exemplos. Um político que era candidato, não vou mencionar mais detalhes, que há certos rumores que ele tem tendência a ser corrupto. Então começa a circular na internet, são todas centrais, porque os diferentes partidos têm suas centrais de produção de e-mails, mostrando casas que essa pessoa tem no exterior, etc. E eu recebo de colegas universitários fotos, olha, está vendo, né? Depois se descobre que essas casas, na verdade, foi Photoshop de casas que existem na Califórnia ou sei lá onde. Mas as pessoas acreditam por quê? Porque o e-mail, né, ele se direciona não à procura de argumentos ou de demonstrações. Ele procura mobilizar os seus preconceitos. E na medida que teus preconceitos, né, ou às vezes teus desejos, hoje um e-mail que circula muito, e peço para vocês não abrirem, é que você ganhou na loteria. E mesmo que você suspeite que você não ganhou, pô, você vai deixar de perder essa oportunidade, e vai, clica e obviamente, é um vírus, né? Ou seja, a internet procura mexer nos teus sentimentos, quando é utilizado como instrumento de propaganda política ou simplesmente de mal. Um outro exemplo, eu recebi inúmeras vezes colegas, professores universitários, titulares e adjuntos, um e-mail que tinha um mapa do Brasil, tudo em inglês, mostrando que a Amazônia foi retirada do Brasil. Isto aqui foi retirado de um livro escolar feito nos Estados Unidos, onde se ensina que a Amazônia não é brasileira, protestemos, e aqui lá vai a coisa, né? Se você... Eu recebi esse e-mail várias vezes, aliás, vários anos consecutivos, imagino que ainda circula. Se você vai ler, aumenta esse texto que eles colocam pequeno, o inglês mal escrito, escrito por algum brasileiro, possivelmente, que não conhece bem a língua inglesa, cheio de erros,
mas as pessoas acreditam. Porque eles acreditam, em princípio, que realmente, e não estou entrando no mérito do caso, por favor, estou simplesmente analisando o que aconteceu. Muita gente acredita que Estados Unidos quer tirar a Amazônia do Brasil. Esse é o background. Então você recebe algo que confirma isso, pô, que bom. Você não se questiona se isto é verdade ou não, porque isto confirma o que você já sabia. Então, boa parte da informação que circula na internet, em e-mails, contando que é sempre informação falsa, produzida por centrais com interesses próprios e que as pessoas, obviamente, em geral, entram de gaiatas porque confirmam seus preconceitos. O que leva, para muitos autores, a um fechamento cognitivo, ou seja, grande parte do que acontece na internet é confirmação de preconceito, fechamento cognitivo, onde as pessoas participam em grupos e falam, é isso aí, eu já disse isso, está vendo como isso é isso mesmo. E as pessoas se dedicam a repetir e a confirmar esses mundos cognitivos, o que, obviamente, é algo preocupante e sobre o qual devemos enfrentar. Eu vou mencionar, para finalizar, dois grandes temas que eu acho que são fundamentais e que não podem estar fora, ainda que não sejam sempre ligados à vida cotidiana, mas que afetam a vida cotidiana. O primeiro tema é o que se chama cybercrime, ou crime cibernético. Crime cibernético vai desde a conta bancária nossa, que foi roubada, e o cartão de crédito que é utilizado, até a maior fragilidade que todos os sistemas hoje do mundo têm frente a ataques cibernéticos. Pouco tempo atrás, um chefe de segurança, um ex-presidente americano, dizendo que um ataque cibernético pode prejudicar mais os Estados Unidos que uma bomba atômica, porque você paralisa o sistema energético, todo o sistema financeiro pode entrar em pane. Ou seja, o que é interessante, e isso quizás seja parte da condição humana, mais avançamos no controle das coisas, mais frágeis ficamos frente aos perigos que esse controle permite. Hoje o mundo é globalizado e os vírus vão à velocidade do avião. Ou seja, começa uma epidemia em um lugar da África ou da Ásia, em 2, 3 dias já está na América Latina. Antes podia levar milênios, ou nunca chegava, a não ser chegou com a conquista. Nossos índios não conheciam muitas doenças da Europa, vieram com a conquista. Hoje esse mundo globalizado tem uma velocidade enorme que, por um lado, temos vacinas que antes não tínhamos, mas, ao mesmo tempo, há uma fragilidade do sistema muito grande. O segundo problema, que eu pessoalmente acredito que é o principal problema que é colocado pela internet, para alguém que considera que a democracia é um valor fundamental, é o tema da privacidade. E aqui a internet no sentido mais amplo, Ou seja, a internet e todos os sistemas são informatizados. O fato não só de que hoje tudo que eu comprei no supermercado, na farmácia, o que vocês quiserem, é uma informação que está em algum lugar, mas praticamente todo o que eu escrevo se encontra novamente em algum lugar, seja empresas privadas, seja o Estado, hoje tem uma capacidade de conhecimento e de controle sobre a vida privada que é realmente assustador. É mais, a diferença entre o totalitarismo de antes e o totalitarismo não diria de hoje, porque felizmente não chegamos, mas ao qual poderemos chegar, que antes era o Estado fazendo fichas, no DOPS tem cá, João da Silva, e tem informantes que contavam que o que João da Silva fazia, João da Silva não fazia, iam juntando informação. Hoje quem produz informação sobre João da Silva é o João da Silva. O João da Silva vai quando compra no supermercado, põe o cartão do supermercado, onde aparece toda a ficha dele, o supermercado sabe o que ele comeu ou não comeu. O João da Silva, que ademais tem 12 anos, ele vai no Facebook
e conta tudo o que ele fez no dia. E hoje já tem casos reais de pessoas que perdem o emprego pelos comentários que colocaram no Facebook, ou adolescentes que depois querem entrar na universidade e não passam porque na ficha que aparece no Facebook, não, esse rapaz fez certas coisas que a gente não quer ter uma pessoa com essas características nesta universidade. Fez comentários que não são adequados, a gente não vai, e muitas pessoas não entram na universidade. Hoje, recursos humanos é basicamente pesquisa na internet. Né? E o delírio que isto começa quando a criança ainda não nasceu. Ou seja, os pais começam a colocar fotos da mãe grávida, né? O dia do nascimento, 2, 3, 5 dias, aí comenta, com 15 dias ele ficou doente, escreve para mim. Ou seja, você documenta e coloca ao público, disponibiliza a vida privada de teus filhos do dia do nascimento. É uma prática comum, não estou exagerando. E não estou criticando. Simplesmente estou constatando de que hoje a privacidade está em frangalhos, né? As pessoas se dispõem a sair em público, né? Com tudo que antes seria a ti respeitoso mencionar em uma conversa entre amigos, temas que, você, isso aí não se fala, né? Hoje está tudo disponibilizado pelas próprias pessoas. O Estado não precisa ter mais ninguém que fique vigiando, ninguém que fique escrevendo relatórios. A pessoa está fazendo isso para eles. A empresa não tem que sair procurando nada, ela que consome entregou tudo. Né? O diretor-presidente do Google fez uma conferência semana passada, dizendo que o futuro do governo tem nome. E o nome é Google. Porque o Google sabe o que você quer. O governo não tem ideia do que você quer. Nós sabemos teus gostos, nós sabemos teus desejos, nós sabemos tuas necessidades. E volto a insistir, eu não estou aqui questionando esta ou qual empresa, mas que estamos nos colocando em um universo que a vida privada não tem mais lugar, e não tem mais lugar algo que eu posso ser até mal compreendido, mas eu vou falar. Não tem lugar mais a mentira. A mentira é condição da liberdade humana. A pessoa, às vezes, precisa mentir, seja para se proteger de pessoas mais poderosas, seja porque a mentira pode ser ofensiva, humilhante, né? É um direito. Estava lendo que no Japão, por exemplo, os maridos, os telefones têm GPS, então conseguem localizar onde a pessoa se mexe desde outro telefone, coloca um telefone embaixo da cadeira do carro das esposas, né? E tá, aí tem um mapa no final, manda imprimir um mapa do que a mulher disse. Onde que você esteve hoje, querida? Ou seja, é um exemplo tolo, mas liberdade implica na possibilidade da pessoa fazer o que ela quer sem que ninguém a questione, a controle, né? Senão viramos todos crianças, né? Estamos sendo todos controlados por todos e ninguém mais existe num espaço próprio. Não há liberdade sem vida privada. E as pessoas estão destruindo sua vida privada, em forma alegre e feliz, né? E, obviamente, é um mundo que também é um mundo de imagens, né? Cada vez menos de reflexão, mais de imagens. Né? Eu estava pensando, vindo para aqui, falou, você sabe qual é o ideal de cada pessoa? Antes, possivelmente, até um pouco mais das mulheres. Hoje é mulheres e homens. Cada um quer ser o Photoshop de si mesmo. Eu quero ser como... Olha, faz um Photoshop em mim. Então está todo mundo tentando chegar ao Photoshop de si mesmo, né? Se olhando para o espelho, será... Espelho meu, será que eu sou Photoshop de mim mesmo? Né? Será que eu chegarei lá e põe coisas e produtos os mais variados, né? Na esperança de chegar a ser um Photoshop que, obviamente, o corpo não agradece sempre e aparece uma coisinha aqui, terrível, né? A gente nunca chega a ser um verdadeiro Photoshop. Mas isso para dizer que vivemos muito esse mundo de imagens, onde não há mais tempo para reflexão, e o que é pior, até aí, tudo bem, quando não há mais privacidade.
e quando alguém tem acesso à informação detalhada sobre mim, e esse alguém não necessariamente tem que ser o Estado, pode ser minha esposa, meu filho, meu vizinho, quem for, acaba com a liberdade. Para finalizar, porque eu entendo que o tempo está chegando ao fim, eu só queria fazer uma reflexão rápida, e quizás até nem deveria, porque é muito complicado o que eu vou dizer, mas também não custa nada, não é grave falar algo que exige um pensamento um pouco mais de longa duração. Eu tenho a impressão de que vivemos realmente no início de uma transformação que a humanidade e nossa história não teve. A que me refiro? A evolução que nós conhecemos entre os animais sempre se deu através de seu código genético. Uma nova espécie surgia quando alguém na espécie sofria uma mutação genética que lhe dava melhores condições para se adaptar a esse nicho ecológico, ou se adaptava a um novo nicho ecológico e surgia uma nova espécie. E essas espécies foram ficando cada vez mais complexas, e isto chamamos de evolução. Essa forma de evoluir acabou com a espécie humana. Por quê? Porque o ser humano, em vez de, para se adaptar, produzir uma mutação genética, produzia mutação genética lá fora, que se chama cultura. Esse lá fora é a cultura. O que é uma enciclopédia, em termos simbólicos? Esses códigos genéticos que não se mudaram dentro da gente, mas foram se acumulando e produzindo conhecimento, que nós chamamos de conhecimento, que equivale a mutações genéticas inúmeras. Ou seja, antes, para você ter um pescoço mais comprido, precisava uma mutação genética, permitia você chegar a uma árvore mais perto, mais alto, e assim por diante. O ser humano conseguiu ir se adaptando a realidades mais diversas, produzindo algo que não é mutação genética, que é produzindo conhecimento, aquilo que a gente chama de cultura, no sentido mais amplo. Muitas coisas indicam que, por primeira vez, esse conhecimento que se acumulou fora do corpo humano, ou seja, o corpo humano, nesses 40, 60 mil anos de história, continuou sendo o mesmo. O que mudou foi a cultura, foi externa ao ser humano. Por primeira vez, há indicações que poderão modificar esse mesmo corpo humano. Se isto se dará através de conhecimento que permitirá fazer transformações nos nossos códigos genéticos, inclusive em fetos e assim por diante, ou se dará na forma de microchips, que todo mundo que pesquisa a área acha que em 20 a 30 anos poderemos inserir microchips na cabeça, que vai permitir, daqui a 50, 60 anos, fazer download e upload direto. Faz sentido. Não, parece brincadeira, mas é tão simples, gente. Por que você carrega... Aliás, eu aceito, porque estou cansado de ficar levando o celular, e agora tem iPad e laptop. Se eu posso pôr tudo isso aqui no microchip, gente, não esqueço o código, nada, ele reconhece meu sistema. Pô. Não é bom? E já tem experiência com animais do uso desse tipo de microchips, Agora tem os óculos Google, que já quase é uma extensão, do próprio olho e do cérebro, porque você dá ordens, Mas, em um prazo que já não é mais de fantasia, nós estaremos chegando a produzir modificações profundas nesse ser humano que durante 4.000 anos permaneceu estável, porque a cultura mudou o mundo, mas mudou lá fora. A cultura é conhecimento. Esse conhecimento não voltava sobre o corpo em forma relevante. Isto possivelmente vai acontecer. Aliás, e se é bom ou não que aconteça, também não sabemos. Aqui haverá pessoas que apoiam isso e falam, que bom, acabou essa humanidade que não aguento mais, que só pensa em guerra, que se destrói. E para finalizar com um exemplo mais picante, outro dia estava vendo um programa de alguém mostrando como você pode ter relações sexuais através do uso de novas tecnologias. Ele inventou umas luvas que produzem sensibilidade, onde ele em Nova York via uma mulher real, mas tudo em tripla dimensão. Ele diz que agora está inventando
produtos olfativos para poder cheirar também coisas similares, e não vou entrar em mais detalhes que vocês podem imaginar. E aí a pergunta é, mas se isso é bom, não vai ter mais gravidez indesejada, não vai ter mais doenças venéreas transmissíveis, né? E você com um clique acabou e esquece, porque pode continuar a sua vida. O que mais você quer? Eu não vou decidir por vocês o que vocês querem, vou parando por aqui. Obrigado. Obrigado, professor Soggi, por essa brilhante palestra, né, sobre os prós e contras da internet na vida cotidiana de todos nós. Então, acho que vocês devem estar muito curiosos de debater com o professor, de fazer perguntas. Então, não tenham dúvidas. Levantem a mão, serão atendidos na ordem. Aguardem só um segundo, porque vamos começar com internet. Então, professor, vamos começar com a internet em primeiro lugar. Boa noite, professor Bernardo. Nós estamos transmitindo este café filosófico pelo site do Instituto CPFL Cultura, onde os internautas nos acompanham e participam enviando perguntas pelo chat. E hoje nós temos uma participação especial. A professora Ana Prandi, com 20 alunos da escola ETEC Monsenhor Antônio Magliano, da cidade de Garça, nos acompanham. E vamos fazer uma pergunta da professora Ana. Os professores e os alunos da ETEC Monsenhor Antônio Magliano utilizam a internet nas atividades de ensino e aprendizagem, mas também consultam livros didáticos. E essas consultas nos revelam muitos erros. Estamos no caminho certo? Qual seria o caminho para conseguir liberdade de pensamento e não apenas ter acesso a uma coleção de informações inúteis do ponto de vista formativo? Obrigado pela pergunta. E, obviamente, que eu não tenho resposta, né? Porque eu acho que essa é a grande questão, né? Ou seja, há um acesso enorme a uma quantidade muito variada de livros. A questão é como e qual é o papel específico do professor, que já não é mais o papel de antigamente, que é um novo papel, de orientar na utilização desse material. Não se trata tanto, acredito eu, estou um pouco chutando, de querer impor às crianças um certo tipo de leitura. Mas qualquer leitura que eles façam, que as façam de uma forma inteligente, diferente. E aí, obviamente, que eu acho que se coloca um problema enorme para os professores, que é lutar contra os próprios preconceitos. Eles estão acostumados a definir uma certa literatura como certa e outra como errada, que faziam sentido no tempo que eles podiam fazer essa definição. No momento que hoje nós não temos mais capacidade para diferenciar, para impor essa diferenciação, temos que trabalhar com as crianças para eles elaborarem essa leitura de uma forma nova, diferente, não diria mais inteligente, porque as crianças em geral são mais inteligentes que a gente, mas é algo que os leve a aprender coisas novas. Oi, refletindo sobre algumas coisas que você disse hoje, com esse tanto de informação que a gente tem na internet, fica cada vez mais fácil a gente ter relação com outras pessoas. Mas o contato humano, ele está cada vez mais difícil hoje em dia. E a gente acaba vendo cada vez mais casos de depressão, de suicídio. O senhor pensa que, com o tempo, o povo vai perceber isso e vai acabar se afastando desse buraco negro que será a internet, a solidão, ou nós estamos destinados à pura solidão, realmente? É uma pergunta boa. Eu vou dar uma resposta um pouco mais, tentando ser um pouco mais distante daquilo que são
meus próprios desejos ou crenças. Eu acredito que a espécie humana, ou seja, a sociedade, sempre tem tipos humanos diversos. Eu acho que, no caso da internet, pessoas que naturalmente tendiam a um afastamento, a solidão, uma vida mais fechada, a internet tem sido muito bom para eles. Tem permitido contato que, em outros tempos, teriam ficado realmente isolados, fechados. A internet ajuda a viver a muitas pessoas. E deve ser dito isso, né? Conheço casos que, pensando amigos de outras épocas, teriam ficado isolados e essas pessoas hoje conseguem, de alguma forma, ter um sentimento de integração. Por outro lado, tem a dinâmica que você certamente indicou, que o sentimento de que você está em contato e comunicação com pessoas, como a semana passada eu recebo de vez em quando pessoas que me querem que eu, não sei como se chama, aceite eles como amigos no Facebook, né? E outro dia recebi alguém, está escrito estudante, o FRJ, deve ter sido estudante meu, não era, mas eu clico e ele já tem 6.544 amigos. Então, obviamente que mesmo, eu imagino que uma pessoa, não sei quem, pode ter 6.544 amigos. Essa pessoa está recebendo por dia 20 informações do próprio Facebook que seu amigo fez aniversário. Um cara que tem essa conta de amigos, todo dia recebe 20 avisos. Seus amigos, João, Pedro, João, fizeram aniversário. Todo dia 20 amigos. Né? Obviamente que eu duvido que essa pessoa conheça. Né? Então, eu até imaginei quando fiz um conto, aqui no dia tal, né, essa figura daqui a 30, 50 anos, um dia vier a falecer, faleceu João da Silva, né, que tinha 184.522 amigos, né, ninguém foi para o velório. Porque, obviamente, uma pessoa que tem tantos amigos não tem tempo para fazer amizade nem relacionar-se com ninguém. É uma contradição em termos. Né? A não ser que estemos imaginando que a amizade seja redefinida, etc. Então, eu acho que temos um problema. Né? A internet, por um lado, ajuda, porque a vida urbana, moderna, que a pessoa não tem tempo para nada, está sozinha, isolada, ajuda sim. Reconhecemos isso. E, ao mesmo tempo, produz uma dinâmica de ilusões sobre contatos que são banais, que não têm nenhuma solidez. E aqui, novamente, a bibliografia é curiosa. Tem um autor que acaba de escrever One Click. Por que é bom a internet? Porque ele antes tinha amigos chatos que não conseguia cortar a conversa. Agora ele faz tudo pela internet e One Click. Quando ele encheu, cortou. E outros vão dizer exatamente o contrário. Né? Então, ainda é um movimento muito rápido. Hoje, entre os jovens, já nos Estados Unidos, o Facebook está caindo, porque tem informação demais. Às vezes tem gente que escreve muito, 2, 3 frases seguidas. Entendeu? Ninguém aguenta ter que ler 3 frases. Então, estamos procurando já novos meios onde realmente são frases curtas, onde as pessoas podem texting. E não acumula, porque que me importa o que aconteceu ontem? Porque manter a memória do tempo. Quem te interessa? Quem vai procurar o que aconteceu no mês passado, realmente? Alguém tem tempo para isso? Então, há um dinamismo que você falou, de buraco negro, que eu tenho uma sensação similar. Ao mesmo tempo, entender que esse universo da internet permite diferentes apropriações, dependendo do tipo de caráter, de personalidade, a sensibilidade muda. Então, eu não tenho resposta, mas temos um problema e concordo contigo. Eu queria ouvir um pouco da sua opinião. Especificamente, por uma questão profissional, eu gerencio o meu inventário na web, já há muitos anos. Tá? Então, só para a gente não ter dúvida, quando a gente fala de web aqui, eu estou falando de 80% dela que passa por dentro do Google. Então, na verdade, eu tenho que olhar para o Google e, a partir do entendimento do Google como ferramenta de ranqueamento, etc., você tem que dar o seu tratamento. E, ao longo desses 5, 6 anos que eu venho fazendo isso,
a primeira coisa que saltou aos olhos é que você começa a produzir ao longo da sua vida, seja profissional, pessoal, em todas as dimensões, você vai acumulando informações na web acerca de você. Tá? Uma parte dela você está gerenciando. Em última análise, você tem a senha e o login. Então, você vai lá, acessa e troca. Tá certo? Agora, uma outra parte, não. Tá? Então, vou dar um exemplo típico. Eu tenho um sócio que um dia fez uma festa em casa. Alguém foi na casa dele, tirou fotos, tá certo? Disse exatamente do que se tratava a festa, o Google indexou, colocou, está lá na web. Está num Picasa que possivelmente a gente nem sabe, porque o cara não aparece na foto, ele é o que está tirando, né? Então a gente nem sabe quem que é. Tá bom? Isso está colado na web. E, salvo maiores enganos, eu não vou conseguir retirar essa informação. Então, a primeira preocupação, queria ver o seu entendimento sobre isso, até porque, a despeito de ser uma ferramenta muito nova, nós já estamos gerando esse inventário o tempo todo. Tá? 2, até que ponto as garantias jurídicas nos permitem ter acesso ao limite, como eu comentei. Quer dizer, essa informação me cabe, tá certo? Ela foi colocada aí e eu tenho interesse de retirá-la. Tá certo? Até que ponto isso está sendo analisado ou faz parte dessa discussão. Tá? Eu queria ouvir essa sua opinião. Você mexeu na parte que eu diria mais difícil, mais complicada e mais desafiadora. Ou seja, a gente, em primeiro lugar, ninguém sabe. Ninguém sabe o que outro sabe. Ou seja, no caso, quando estamos falando de grandes servers, de grandes sistemas de procura, né? Como essa informação... Aliás, a maior parte aqui dos jovens tem Gmail. Eles sabem ou não sabem que os e-mails deles, eles concordaram em que são lidos por um sistema para procurar informação sobre coisas que eles escrevem só para vender. Mas é um sistema automatizado, em princípio, não fere a privacidade. O fato é que eles estão sendo escaneados 24 horas por dia, usando o Gmail. Eu também, quando uso, porque não é... Né? Toda a informação que você coloca. Então, hoje, a fragilidade enorme que significa que você hoje não está mais em controle da informação de tua vida, de tuas coisas, que qualquer um pode tirar uma foto, inclusive mal intencionada, e destruir tua vida, e depois você entra com um processo e tira a foto até do Google Image, por exemplo, mas já acabou. Até lá, você tem que mudar de país, porque foi interpretado de um tal jeito que te desmoraliza. Então, eu sou totalmente a favor de uma legislação draconiana nessa área, né? Porque eu acho que se não há privacidade, não há liberdade, sem liberdade não há democracia, né? E só a democracia, se a liberdade é vivida como um direito real, não é um slogan, a liberdade não é um slogan, o direito efetivo de cada pessoa controlar sua vida, sua imagem, suas opiniões no campo privado. Se eu não quero que ninguém coloque isto em público, se eu mando um e-mail, é como se eu mandasse uma carta a você e não ao resto das pessoas. Se amanhã, se isso pode ser divulgado, é a destruição da privacidade. Eu acho que nós estamos só no início de um debate. Eu acho que a questão ética e política dos direitos dos usuários do sistema e o direito que sistemas de busca têm de colocar publicamente, sem autorização, imagens e outras informações, eu, pessoalmente, sou crítico. Veja bem, dito isto, reconheço o enorme serviço que uma empresa como o Google presta. Extremamente útil, Google. Não se trata de que eu sou um googlista fanático, porque sou pesquisador e encontro tudo do que antes podia me levar meses a encontrar um artigo, encontro em one click. É muito bom, é muito inteligente o sistema. Mas como se protege? Que agência reguladora, se a agência reguladora certamente precisa de uma agência reguladora sobre informação que circula na internet, que assegure a qualquer cidadão os mais plenos direitos para retirar ou
quando se trata de informação que de alguma forma, direta ou indiretamente, pode prejudicar a pessoa, essa informação não pode ser propriedade da empresa ou do Estado. E eu acho que esse é o desafio do século XXI, não tenha dúvida. Eu não vejo se vai ser, como vai ser trabalhada, porque se você imagina que há 20 anos você upload e download dos sistemas, como alguns cientistas pensam que vai acontecer, em uma nuvem, né? Também a fragilidade da humanidade, né? Que vai surgir nesse contexto, né? São desafios enormes, estamos dando os primeiros passos, mas temos que preparar-nos para chegar lá. E para chegar lá preparados, eu acho que a questão da privacidade, dos direitos dos cidadãos, dos empresários, de qualquer usuário, de que essa informação que a empresa, o servidor, possa ter, né, seja o mais transparente e com sistema de inspeção. Não existe inspeção sanitária de restaurantes como o que está sendo privado. Tem que ter uma inspeção constante de sistemas, né, da sociedade que possa chegar, né, aqui não tem inspeção se aqui está se fazendo bomba atômica ou não. Eu quero saber o que acontece aqui dentro dos laboratórios de informática e como se utilizam dessa informação. Tem que ser o mais transparente possível. Boa noite. Queria saber, falando de fragilidades, falar sobre outras fragilidades também que esse mundo internetico traz, que é uma dependência completa da questão elétrica, uma pane de fornecimento de energia, não só acaba com o estabelecimento de comunicações em um monte de pessoas, pode criar problemas enormes e pode também destruir uma quantidade gigantesca desses dados que estão sendo armazenados em suportes extremamente frágeis também. Então, a gente tem muitos dados de um lado, por outro lado, muita informação, por outro lado, uma informação que é muito facilmente destruível. Coisa de alguns anos, os Estados Unidos correram o risco de perder todas as informações do censo de 1976, do bicentenário da independência. As informações que estavam todas armazenadas em sistemas digitais quase foram perdidas e eles tiveram um prejuízo de todo o trabalho que foi feito e não tinham outro suporte em que essas informações estavam guardadas. Se de um lado a gente está conseguindo uma democratização, um acesso, está criando uma fragilidade também nesse nível. Concordo plenamente, mas a impressão, obviamente temos que nos cuidar frente a qualquer generalização sobre a história humana, etc. Mas eu tenho essa impressão que a história do ser humano é a história de uma capacidade crescente de controle da natureza, que exige instrumentos cada vez mais delicados, que inclusive transforma a vida social mais e mais complexa, mais interdependente, ao ponto que hoje chegamos numa interdependência geral, mas que também qualquer elemento que coloque em risco o sistema passa a colocar em risco o conjunto da humanidade. Uma bomba atômica, por exemplo, problemas ecológicos no mesmo sentido, ou seja, estamos cada vez mais frágeis e, obviamente, aí only paranoid survive, só os paranoicos sobrevivem. Eu não deixo nada na nuvem. Eu sei que um dia vou ser derrotado. Durante anos eu fazia cópia em papel. Hoje mantenho 2 computadores, tudo material em 2 computadores. E obviamente que... E os próprios sistemas, hoje tentam alguns deles se resguardar, mantendo cópia em papel e cópia eletrônica, que não é sempre factível, porque você não consegue fazer no papel o que é feito a nível eletrônico em termos de rapidez. Mas, sem dúvida, a fragilidade é enorme. Eu não vejo claramente como você pode se proteger contra isso. Inclusive, ataques cibernéticos passou a ser o novo perigo de guerra hoje no mundo. O Obama, faz pouco tempo atrás, fez um documento oficial do governo americano do que se trata de como reagir em caso de ataque cibernético. É um elemento perigo central.
sobre o qual a humanidade está cada vez mais forte e mais fragilizada. Isso vale possivelmente para tudo, inclusive para coisas muito boas, como antibióticos. Quem pode se opor a antibióticos, que salvou tantas vidas? Mas também, por sua vez, produziu bactérias muito mais resistentes. Né? Tem gente que acha que pode até levar a uma fragilização da espécie humana, porque termina sobrevivendo muitos embriões que em outros contextos não teriam sobrevivido e se manteria um certo tipo de seleção natural. Não existe nada na história humana que seja estado puro, a não ser em crenças metafísicas, religiosas, as mais diversas, e quizás por isso que elas existem, porque na Terra o mundo é cinza. Né? Todos nós queremos sempre pensar em branco e preto. Nunca encontrará nada totalmente branco e totalmente preto. Por exemplo, dizendo, esse cinza está mais perto desse branco e esse outro está mais perto do preto. Mas o mundo humano é um mundo cinza. Acontece que para pensar a gente pensa em polaridades, bem ou mal, certo e errado. Na prática nunca existe o certo e o errado. Né? Sempre tem elementos de um lado e de outro. Então, é importante lembrar isso, porque senão caímos em um outro tipo de pensamento que é válido, que é metafísico, religioso, mas que não se aplica ao mundo terrenal. Eu gostaria que o professor discorresse um pouco sobre o Google, mas a parte de imagem. Porque assim, é muito gostoso, porque você pode passear pela Torre Eiffel, pelas ruas, porque o Google hoje ele permite, né, com as imagens que você coloca o Street View, e passeie pela Espanha, por Paris, por Roma, e vendo tudo que as pessoas lá também estão vendo. Mas até onde todas essas imagens, a segurança, vamos dizer assim, até hoje é ponto estratégico, as empresas usam até para espionagem industrial essas imagens, né? E até onde toda essa invasão de imagens no âmbito humano pode nos afetar mesmo, porque, de repente, nem nossas janelas estão protegidas mais, né? Novamente, estava lendo hoje no jornal, aqui, né, dizendo que vai aumentar o número de câmeras em São Paulo, né? Ou seja, por um lado, você ter câmeras em todas as ruas, né, é bom, porque em caso de você é assaltada, a polícia fala, não tem problema, a imagem foi esse cara e pegaram, pô, que bom, né? Ajudou a você a pegar o assaltante, não ajudou, foi bom, né? Por outro lado, se você imagina em um mundo onde tua imagem está sendo permanentemente filmada, outra vez é um assalto à privacidade. Hoje tem sites, acho que em Londres, não tenho certeza, que você pagando uma taxa, você pode ver o que acontece nas ruas. Né? Ou seja, você pode seguir pessoas, né? Você simplesmente é um ataque à privacidade inaceitável. Por outro lado, por que as coisas em geral existem? Porque tem um lado bom, porque tem um lado útil, porque você mesmo que foi assaltado, eu quero realmente ter câmeras aqui. Então, qual é o desafio? É que o lado útil seja mantido, mas que o lado negativo seja o mais cerceado o máximo possível. Nunca será totalmente eliminado. Mas tentar limitar a utilização para o mal que todas as tecnologias têm. Boa noite, professor. Meu nome é Anderson. O senhor iniciou essa palestra dizendo que a internet era como se fosse o topo de uma pirâmide hoje na rede de comunicação. Eu acho que essa pirâmide acabou se invertendo e acabou virando a base. Então, tudo hoje, a base da nossa comunicação hoje é a internet. Então, nós temos uma quantidade de informação muito grande, mas estamos caminhando para uma velocidade muito lenta de processar essa informação. Então, nós temos uma quantidade muito grande de informação e não processamos mais essas informações. Por isso que não sabemos mais o que é certo e o que é errado.
ou o que é bom, o que é ruim também na internet. O senhor não acha que nós estamos caminhando para um total atrofiamento da mente humana, que nós temos uma quantidade muito grande de informação, mas não pensamos realmente se essa informação é boa ou má, e isso acaba atrofiando a nossa mente? Veja bem, eu teria muito cuidado. Primeiro, sobre a internet como base da pirâmide. Quando eu falo que a internet, na verdade, é o topo, do iceberg, não da pirâmide, do iceberg, porque é aquilo que a gente enxerga. Né? A gente enxerga a internet, a gente não enxerga todos os sistemas que se utilizam tecnologias similares, né? E que organizam a nossa vida. Se está atrofiando nossa mente, não. Eu acho que o ser humano, você pode dizer que está atrofiando a mente que você gostaria que as pessoas tivessem. Ou mais que a mente, a mentalidade. Né? Ou seja, uma forma de ser com a qual você tem afinidade. Né? Que também sejamos claros, é importante lembrar, na verdade, foi propriedade de uma elite social muito pequena. Essa mente que você quer manter. Né? Na Idade Média, era 0,1% da população que sabia ler. Né? É uma elite muito pequena. Né? A partir de Gutenberg, com a prensa, você passa a ter um setor social que lê e que pensa, né? Os intelectuais. Né? Que eles pensam. Né? Ou seja, na verdade, o que nós, que você e eu temos saudades, não é algo que a humanidade tinha se apropriado. Só uma elite pequena realmente sofreu de uma reflexão, né, de um tempo para elaborar conceitos que eu valorizo, né, e que, obviamente, hoje está perdendo peso entre a própria elite. Eu acho que a novidade não é esse 95% da população humana que nunca teve acesso a nada e hoje sim tem acesso a muito mais do que teve durante milhares de anos de história. O camponês analfabeto durante milhares de anos foi explorado, maltratado. Hoje, né, mudou qualitativamente e para ele é bom a internet, até que ele chega a um patamar mais alto. O que realmente quizás está acabando é esse setor de um tipo de elite, elite no sentido amplo e não no sentido negativo, que todas as sociedades tiveram, de pessoas pensantes que refletiam e elaboravam e que, inclusive, de alguma forma, nos últimos 300 anos, influenciaram também as classes dominantes como um padrão de ser, de cultura, que hoje está em crise. E eu lamento. Né? Agora, a elite é fundamental porque a elite, de alguma forma, é elite. De alguma forma, define, né, uma virtualidade, uma forma de elaborar a realidade, de algo que o resto da sociedade ou idealiza, ou se projeta, ou se identifica. Se essa elite não existe mais, se essa nova elite está na internet, usando a tua palavra, atrofiada, realmente temos um problema. O que as novas elites são, como elas pensam, ou você diria deixaram de pensar, né? E como isto vai influenciar o futuro? Eu não tenho resposta. Boa noite, professor. Meu nome é Carlos. Hoje, o público estão utilizando muito a internet através dos seus familiares que estão fora do país, se comunicam através da internet, recebem também informações da mídia, né? Ficam muito tempo focados no computador. Isso também não faz com que as pessoas percam um pouquinho da privacidade. De que forma? Que elas podem ter a sua privacidade através da webcam invadida, como eu vi numa matéria algum tempo atrás, de uma jovem que ela pensava que estava se relacionando com o Neymar. E a pessoa, o que a pessoa fez? A pessoa ficou filmando ela, né, através da privacidade dela, e depois começou a suborná-la. Nós deveríamos tomar um pouco de cuidado nessa área.
Veja bem, eu acho que passa pela que eu mencionei. Em primeiro lugar, a educação crítica do uso da internet, que eu acho que é uma disciplina obrigatória no sistema escolar, né? Segundo, um sistema de leis, direitos e obrigações e punições para o uso indevido. Eu acho que tem que ter punições fortes para o uso indevido, né? Imoral, muitas vezes, né? E, em terceiro lugar, eu acho que temos um problema que estamos em um novo mundo de imagens que são transmitidas, às vezes sem querer, às vezes sem querer querendo, sobre as quais você muitas vezes não tem controle, ou tem um controle parcial, e que só vão aumentar, né? E como administrar esse novo mundo, eu acho que esse é um dos temas centrais do debate político, do debate acadêmico, mas ainda não chegamos lá. Em alguns países está se avançando mais, mas nós também chegaremos. Boa noite. Então, eu gostaria de saber a sua opinião sobre os perigos que a internet pode trazer. Um exemplo foi o rapaz que aprendeu a fazer bombas pela internet e acabou acontecendo o atentado em Boston. Então, eu gostaria de saber um pouquinho da sua opinião. Sem dúvida, é gozado, né? A internet, como foi dito, é utilizado para o bem, mas também é utilizado para o mal. Uma coisa interessante no Brasil, com o telefone celular, quem aprendeu a utilizar melhor e mais rápido o telefone celular para o mal foram os criminosos brasileiros, que dirigiram já, desde quase o início, aprenderam a usar centrais telefônicas dentro das prisões para dirigir o tráfico, dar ordens, etc., né? Ou seja, a internet, tendo a cultura humana, está lá dentro. Você pode dizer, o que é a internet hoje, né? Toda a memória da humanidade que se preservou está, de alguma forma, lá dentro, né? Conhecimento, imagens, tá, né? Em forma sempre de informação, não em forma material. A humanidade, 50% é história humana, 50% para ser otimista, é coisa boa. 50%, para ser muito otimista, é coisa ruim. Ou seja, 50% da história humana está lá dentro de coisa ruim. Ou seja, tudo de ruim que a humanidade produziu está lá dentro. Então a questão toda é como formar, né, jovens que aproveitem o lado bom e não passem para o lado ruim, e aqueles que passam, obviamente, vai ter que ser combatidos pela força da lei, né? Porque o lado ruim é muito presente nos jovens, né? A pedofilia é uma coisa muito forte na internet, né? Harassment de pessoas, né? É uma coisa que aumentou muito pela internet, porque ademais a internet tem uma coisa, deve ser dita, é covarde. O grande problema da internet, quando discuto com colegas sobre o espaço público, qual é? Espaço público é um lugar que você põe a cara. A internet é um espaço público muito especial, onde a pessoa não põe a cara, onde não há responsabilização legal, porque você não sabe quem é o autor. Eu estava mencionando, na minha apresentação, os e-mails que são mandados por essas centrais ligados a partidos políticos, né? E como começa? Meu caro, eu como você, caso do e-mail na época do referendo de armas, que foram produzidas por centrais, né, inteligentes. Primeiro tem erros de português. Não são inglês, porque dá a impressão que, que foram escritos por gente como a gente. Um erro, né? E começa assim, eu como você, também tenho dúvidas do que fazer. Porque, por um lado, eu acho muito bom, de fato, que não existam mais armas no mundo. Mas, pensando bem, é possível. E não é, porque a gente quer nossos filhos. Vai te levando em uma argumentação que te faz pensar que esse autor é alguém como você, tu vizinho. É mais, ele é produzido de tal forma que dá a impressão que já foi enviado para muita gente antes que você, que já circulou muito. Ou seja, na internet existe hoje um know-how, né, do anonimato, né, para o mal, que é muito grande. Isto é um anonimato para o mal meio
secundária, de vida política que não, né? Mas pode ser em forma muito maior que chega ao cibercrime, os mais violentos. Outros dirão, militantes, que, por outro lado, é muito bom que haja um espaço de liberdade, em que o Estado não pode se impor. Né? Então, é a tua geração que vai corresponder resolver o problema. Nossa geração vai ser o de transmitir para você de forma mais clara quais são os desafios e vocês começarem logo a debater isso, enfrentar isso na aula, como é feito, porque vocês são a geração que nasceu na internet. Vocês são realmente a primeira geração da internet que vai ter que conviver com isso. Boa noite, professor. Bom, eu trabalho com pré-adolescentes e adolescentes dando aula, eles que são os nativos da internet, né, nasceram com ela. Eu tenho notado, entre alguns deles, por influência de pessoas que conseguiram fama muito jovem e até, vamos dizer assim, acesso já a dinheiro com uma idade, né, que a gente não espera já, a pessoa já livre, dona do seu próprio nariz. E eu tenho visto adolescentes de entre 13 e 14 anos que eles fazem uma espécie de gestão da fama, né? Então, divulgam vídeos e isso corre nas escolas. No caso que eu fiquei acompanhando, correu numa escola pública da cidade de Americana, já está em escolas públicas da Bahia. E é engraçado que na verdade, eu vou até olhar para pesquisar também. E aí vendo cartas que esse garoto que tem feito os vídeos, cartas que ele recebe, né, das fãs, mas aí o pessoal posta, isso pode ser até fake, enfim, mas eu achei interessante, mesmo que seja fake, que há uma busca aí de espetacularização da minha opinião e muitas vezes se expondo em excesso, e aí eu vejo assim, um problema, né? Porque a gente vê essa busca constante de gestão da fama por meio da internet e, no fim, dinâmicas sociais que já estão em voga, elas não é que a internet é o vilão ou que a internet ensinou o garoto a fazer a bomba, é que elas já estão, assim, essas dinâmicas de violência e espetacularização, enfim, eu estou talvez me atrapalhando um pouco, mas essas dinâmicas já estão na sociedade e elas encontram na internet, por ser um ambiente, vamos dizer assim, privado, eu estou na minha casa protegido, elas encontram o escoadouro. Ou é escoadouro de coisas ruins, ou é escoadouro de quero ser famoso e quero receber cartas da Bahia, escrito eu te amo, enfim. Eu achei... Não, eu concordo com você. Você pode dizer que a internet, em boa medida, a coisa que a gente culpa, a internet estava aí. É da condição humana, por um lado, de forma mais geral, ou da sociedade específica, no caso, na qual vivemos. O que a internet facilitou, acelerou coisas que poderiam acontecer. Alguém pode conseguir essa fórmula da bomba também em outros lugares fora da internet. A internet facilita, faz as coisas mais fáceis, né? Acelera, multiplica, né? Agora, não inventa. Ainda enquanto a gente não seja totalmente seres digitalizados, que de repente a gente chega lá, há uma distância entre a internet, o carro, a eletricidade e o ser humano. Ainda que o ser humano cada vez mais seja difícil de distinguir desse conjunto, essa parafernália de instrumentos, porque porque tem eletricidade, porque tem internet, porque tem carro, porque tem avião. O ser humano de hoje é incompreensível sem isso. Não sobrevive, não se, né? Ele perde a identidade. Então, nossa identidade passa por tudo isso. Ao mesmo tempo, não podemos... O grande perigo na vida social, na vida política, é demonizar. Demoniza, você simplesmente vira reacionário. É verdade, eu estava conversando com um amigo outro dia, Bernardo, hoje em dia, ser revolucionário é ser reacionário. O que ele queria dizer? Que hoje... ficar no oba de que toda moda é bom, né? Parece que a pessoa é inovadora, né? O empreendedor é aquele cara que abraça tudo que é novo como algo positivo, né? E o reacionário que diz, espera aí,
tem coisas de antigamente que também são boas e que vale a pena preservar. Então, de repente, reaccionário no sentido da palavra passa a ser uma forma de ser revolucionário, porque, em geral, o reaccionário, neste sentido, é mal visto. Pô, você fica idealizando o passado, isso já acabou, isso já era. Então, eu acredito que é verdade, há um componente revolucionário em ser reaccionário hoje. A condição que não se exagere. E a condição que não se pense que é possível voltar ao passado, porque não dá para voltar ao passado. Mas, na medida que a gente transforma, fazer esforços de preservar formas de ser, de pensar, que são parte da herança da humanidade, que seria uma pena destruir, é importante preservar certas coisas desse passado. Eu acho que sim. Então, uma certa dose de reaccionarismo é a forma de ser revolucionário hoje, em certa medida. Ao mesmo tempo, sem demonizar essas novas coisas, porque estão aí, tem que conviver, e se você demoniza, você marginaliza. O jovem vai te olhar e falar, esse velho está por fora, acabou, não tem mais diálogo. Professor, chegamos ao fim do evento de hoje. Pedimos desculpa para quem não conseguiu fazer perguntas e participar, mas vocês poderão encontrar, a partir de agora, logo mais, todas as 4 palestras no nosso site. Vocês poderão buscar todas as informações que foram dadas sobre educação, política, economia e hoje sobre a vida cotidiana em geral, graças ao professor Sorge, que com tanta generosidade, nos trouxe as informações e as reflexões sobre o tema da internet. Lembramos que quem quiser levar um pouquinho do professor Sorge para casa, tem os livros aqui na livraria da Vila. Aproveitem e peçam um autógrafo, ao nosso ilustre professor. Lembramos que no dia 7 de junho, depois do feriado, começamos um novo módulo, construção, acredito que todos vocês vão gostar, construção e desconstrução da sexualidade nos tempos pós-modernos. Todo mundo está gostando. Com curadoria da médica psiquiatra Carmita Abdo, que já esteve conosco, vocês não podem perder. Carmita Abdo é fantástica. Nesse módulo vamos discutir a sexualidade feminina, a diversidade sexual, o que mudou nos últimos anos no desejo sexual das mulheres e sobre a saúde e o desempenho sexual dos homens. Temas polêmicos. Não percam. Todos vocês são convidados. E lembramos que na TV Cultura nós temos o Café Filosófico CPFL, Literatura Brasileira, Missão ou Entretenimento, Pergunta, com João César de Castro Rocha. Como sempre, domingo às 22 horas, na TV Cultura. Obrigado a todos vocês pela presença, principalmente dos jovens, e gostaríamos de terminar o dia agradecendo ao professor Bernardo Sorge pela sua competência e generosidade. Com um aplauso de agradecimento.